Oi, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Nessa noite de sábado maravilhosa. Oi, boa noite, bem-vinda. Vim falar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso duplo e o fim dos tempos que nós estamos. Tem muita gente falando por aí, comentando, e não é brincadeira mesmo, é verdade. Não é para chamar atenção, é algo muito sério e as pessoas estão desapercebidas. E eu estou aqui para falar para vocês qual que é o tema de hoje. Ouça as mensagens do seu duplo. Oi, Carmen, boa noite, bem-vinda. Ouça as mensagens do seu duplo para que no final do seu desdobramento não haja problema na sua reunificação com o seu duplo. Eu vou ler aqui uma parte bem interessante, desse livro, se vocês não conhecem, do Jean-Pierre, Mude o Seu Futuro através das Aberturas Temporais. Eu dou aulas explicando esse livro e mais 3 livros dele que não tem em português, tá? Oi, Lúcia, Laisa, Uzuntecman. Bem-vindos, boa noite. E eu dou aulas sobre isso daqui, dou práticas, acabei de fazer uma prática e explicando todo esse livro. Tem outro científico. Então, vou falar para vocês aqui um pedacinho dele, página 131 desse livro aqui, tá? A reunificação do fim dos tempos. Vou explicar para vocês essa parte bem interessante. O final de um ciclo do desdobramento de 24.840 anos abre-se para o período de 1080 anos, que possibilita a reunificação com o nosso duplo. Para quem está chegando agora, eu falo que o Jean-Pierre, que é o físico francês que escreveu esse livro, ele desvendou cientificamente o Apocalipse e a nossa existência humana. Então, ele fala que nós estamos no final de um ciclo de desdobramento do tempo, o final de 25.920 anos. E aqui ele está falando o quê? Que depois de 24.840 anos, abre-se um período de 1080 anos. Esses 1080 anos é aquela parte que fala no Apocalipse: e os fiéis reinam com Cristo por 1000 anos. Então, nós estamos já adentrando esse período de 80 anos, de 1080 anos, tá? Vamos lá. E dentro desse período de 1080 anos é aonde haverá a reunificação com o duplo. Gente, se vocês me acompanham, quem me acompanha, tem vídeos aí, live que eu fiz, falando que nós perdemos a nossa imortalidade no começo deste ciclo, lá no período de Adão e Eva. Por causa dos acontecimentos do Adão e Eva, também falo sobre isso aqui. Ele explica direitinho os acontecimentos lá de Adão e Eva, o que realmente aconteceu. Cientificamente ele explica. Nós perdemos a nossa imortalidade e o nosso duplo ficou no passado e nós viemos para o futuro, que para o nosso duplo nós estamos nas trevas. E a gente se sente separados, não desconectados, mas separados. Nós vivemos em duas dimensões diferentes, 2 realidades diferentes, com velocidades diferentes. Porém, a gente não está desligados, a gente está conectados. E tudo que nós vivemos, que nós experienciamos, quem traz essa informação
do futuro é o nosso duplo. O nosso duplo sai do passado, usa o nosso corpo como trampolim no momento presente e vai buscar a informação no futuro para nós vivermos no presente. Isso acontece no sono paradoxal. Enquanto nós dormimos, o sono REM. Essas informações vêm do futuro. Então, essa parte que o Jean-Pierre fala é um princípio vital. Nós não conseguimos sobreviver sem essas trocas de informação. Oi, Rodrigo. Boa noite. Vinícius. Babi. Bem-vindos. Boa noite. A Peruso. Então, sem essas trocas de informação, nós não sobrevivemos. Esse negócio de lei da atração, eu tô até dando algumas aulas, já fiz algumas aulas, explicando, gente, a lei da atração, física quântica e alguns ensinamentos de vários escritores que falam do poder da mente, da neurociência, qual o significado disso e a relação com a lei de desdobramento do tempo. Quem traz as informações que nós vivemos no dia a dia é o nosso duplo. A gente troca a informação enquanto a gente dorme. Enquanto a gente está dormindo, o nosso duplo vai com o nosso corpo energético buscar as informações no futuro. Isto se nós estivermos uma conexão, uma relação íntima com o nosso duplo. Do contrário, a gente é parasitados por seres das trevas que vêm do futuro nos manipular. É aí que entra o sofrimento. E o primeiro a sofrer, eu disse que é o nosso corpo, o Jean-Pierre fala. Porque quem recebe as informações é o nosso corpo. E aí é onde vem as doenças, os problemas financeiros, de relacionamento e por aí vai. Por causa dessa falta de conhecimento, porque a gente desconhece, eu, pelo menos a minha parte, desconhecia a existência do duplo, muito menos ouvia as informações que ele passa para nós. Então vamos lá. Vou ler um pedacinho para vocês aqui desse livro, tá? Atualmente, ignoramos esse desdobramento vital. É vital esse desdobramento. Nós estamos desdobrados em dois. Por isso, é necessário esse desdobramento para que o nosso duplo, que é o nosso eu desdobrado, vai buscar informação no futuro. E sem essa informação, ele fala que é um princípio vital. A gente não sobrevive. Não vive mesmo. Nós já não sabemos o motivo pelo qual necessitamos refazer a nossa unidade. O que é isso? Vamos refazer a unidade com o nosso duplo. Nós estamos separados. No final do desdobramento do tempo e do nosso desdobramento, isso vai ser voltar a unificar. Está separado. No tempo em que eres um, haveis engendrado a dois. Nos diz Tomé no seu evangelho. Mas agora, quando sois dois, o que fareis? Isso aqui está escrito no livro de Tomé, que é um apócrifo, né? Um livro apócrifo. Não há dúvida com relação à autenticidade desse texto, encontrado no Alto Egito na década de 1940. Não houve tempo para algum eventual erro de tradução. Não aconteceram modificações pelos copiadores da Idade Média. E o texto nos fala claramente de um ciclo do desdobramento com um começo e um fim. Gente, foi tudo através de cálculos matemáticos das letras gregas que ele descobriu que nós estamos desdobrados, que tudo no universo é desdobrado, nós estamos desdobrados e o tempo está desdobrado, está acabando esse ciclo de desdobramento de 25.920 anos. Vamos lá. Utilizando essa parte que eu queria passar para vocês, tá? Utilizando a nossa vida terrestre para escutar as interrogações do nosso duplo e lhe produzir os futuros potenciais
correspondentes, não haverá nenhum problema com relação à nossa reunificação por ocasião do Apocalipse. O nosso duplo depende da criação dos potenciais que nós fabricamos no futuro. Somos nós quem fabricamos o futuro, os potenciais. E nós precisamos necessariamente ouvir as questões, as interrogações do nosso duplo. Você está entendendo? O nosso duplo, ele vai buscar as informações no futuro, mas nós que fabricamos. Só que a gente tem que ouvi-lo, prestar atenção às interrogações. É como se você nascesse com algo que você tem que viver. Então, o duplo vai selecionar os futuros que a gente tem que viver. E aí, você não dá ouvido, não presta atenção. E olha só, o duplo depende de você prestar atenção e produzir os futuros potenciais correspondentes às interrogações dele. Não haverá nenhum problema com relação à nossa reunificação. Se a gente não ouvi-lo, pode haver você não ter essa reunificação no final do desdobramento. O que é essa reunificação? Deixa eu explicar aqui. Oi, Tiago, tudo bem? Como você está? Boa noite, bem-vindo. Olha só, o que é essa reunificação? Quando ao final do seu desdobramento, o que é desdobramento? Quando a pessoa morre, você vai se reunificar. É como se o seu eu desdobrado está na outra dimensão e você está aqui. Só que vai ser uma só carne. É um só corpo, uma só carne. Assim, no modo de falar, tá, gente? A gente está se sentindo separado, como se fosse dois corpos. Um espiritual e um material. Só que você não percebe o espiritual. Entendeu? Que é o seu corpo, o seu eu desdobrado. Esse seu eu desdobrado, que é o seu duplo. A gente não percebe. Tá tudo bem? Então tá ótimo. Ó, então, quando você morre, quando você desencarna, se você ouviu as interrogações do seu duplo e teve essa interação, aí vai haver o quê? Essa reunificação. É como se fosse uma fusão. É o que está no Apocalipse, que eu estou sempre citando aqui. E os fiéis vestirão vestes brancas luminosas. Quem está com essas vestes brancas luminosas é o seu duplo, tá, gente? É o seu duplo que está com essas vestes brancas luminosas. E aí, agora no final dos tempos, ninguém vai escapar. Todo mundo vai se encontrar com o seu duplo. Ou para ter essa fusão e ir para a luz, para o espaço criador do passado, aonde está o seu duplo e o criador, ou vai para as trevas, também junto com o seu duplo. Vocês estão entendendo? Então, olha só. É necessário você escutar as interrogações vindas do seu duplo. As informações. O que o Jean-Pierre fala sobre isso? O duplo é o seu guia e o seu conselheiro. E agora, mais do que nunca, você precisa ouvi-lo. Primeira vez que eu escuto sobre esse assunto, seria o mesmo que dizer ser o seu eu superior? Não, não é eu superior não, tá? Não é eu superior não. É você mesmo na outra dimensão. É como se você tivesse dois corpos. Você está com um corpo físico e um corpo espiritual. Entendeu? Um corpo físico e um corpo espiritual. Teve uma pessoa que fez um comentário até abaixo do meu vídeo, falando que se os corpos energéticos vão se fundir. O duplo não é corpo energético também, tá? É como se fosse... você está dividido. Tem uma parte sua aqui na matéria e outra parte na espiritualidade. Entende? Só que você está limitado aos 5 sentidos. A gente é muito limitado. Por isso que a gente tem que ouvir a nossa parte desdobrada, que é o nosso duplo. Entendeu?
E o nosso duplo depende dos futuros potenciais que nós fabricamos. É a qualidade dos seus pensamentos que vai ditar para onde você vai, se para as trevas ou para a luz, no final do desdobramento, com essa reunificação com o duplo. Entendeu? E para chegar no outro eu, Tiago, você não precisa chegar no seu outro eu. Ele está sempre te mandando informação, só que você tem que prestar atenção no que ele está falando com você. Essa troca de informação com o duplo acontece quando você dorme. Porém, durante o dia, você recebe as informações vindas do futuro, enviadas pelo seu duplo ou por parasitas. Entendeu? Ou por parasita. Você tem que ter o discernimento, por isso que eu ensino as práticas, como você fazer essas trocas de informação com o duplo para não ser parasitado. Tem a forma de você dormir para não trocar informação com parasita. Tá entendendo? Vamos lá. Vou ler aqui mais um pedacinho para vocês. Eu acabei de dar uma prática, agora há pouco, explicando para as pessoas como fazer isso daí. Olha só. Não haverá nenhum problema com relação à nossa reunificação. Se você ouve as informações vindas do seu duplo, não haverá nenhum problema com relação à sua unificação com o duplo. Porque reunificação, o que é isso? É como se fosse uma fusão com o duplo, por ocasião do apocalipse. Ninguém vai escapar, todo mundo. Gente, todo mundo vai ter essa reunificação. Aí, depende da qualidade dos seus pensamentos, se você vai para a luz ou para as trevas. Não é só o ato em si, não é só o que você fez, se você teve fez boas coisas ou não. O pensamento está em primeiro lugar, tá? Vamos lá. Ele nos devolverá uma imortalidade perdida. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso daqui, uma live falando sobre isso daqui, que no começo desse ciclo de 25 mil anos, é o que Jean-Pierre fala aqui, tá, gente? Nós éramos imortais. Ele fala que nós éramos imortais. Nós perdemos a nossa imortalidade lá na parte de Adão e Eva. Entendeu? E agora, nesse final de ciclo, ele vai nos devolver essa imortalidade, que é o que está escrito no Apocalipse, que os corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos, vestirão vestes brancas, que ele fala aqui, as vestes são brancas luminosas. E com quem está essas vestes? Com o nosso duplo. E ali não haverá mais morte. Porém, aquele que não tiver essa fusão com o duplo e essa troca vai para as trevas, que seria a morte eterna. Será retirado as vestes brancas. Tá entendendo? Vamos lá. A 2, poderemos experimentar todas as possibilidades do futuro, sem nenhum medo da morte. De fato, nós doaremos o potencial de sobrevivência ao nosso duplo, que da sua parte, lá onde ele está, nos protegerá no seu mundo com a sua vestimenta, caracterizada pela cor branca luminosa devido à lentidão do seu tempo. Então, o nosso duplo depende do potencial futuro que nós fabricamos, por causa do nosso livre-arbítrio, é nós quem fabricamos o futuro. Porém, a gente tem que prestar atenção no que o nosso duplo envia, as informações, porque ele tem a visão de tudo, do passado, do presente, do futuro, de todos os acontecimentos. Ele vasculha todos os portais zodiacais de informação para trazer as informações que a gente tem que viver no presente. Entenderam, gente?
Então, a gente tem que viver sobre a orientação do nosso duplo. E agora, nesse final de ciclo de desdobramento, mais do que nunca, você tem que ter esse contato com o seu duplo. E ouvir as suas informações. Ele fala as suas interrogações. O que é interrogações? Informação. É como se você viesse com uma cartilha que você tem que viver. E aí chega que você esquece disso e assim, é parasitado, faz o que quer e não presta atenção às informações do duplo. Outra coisa, gente, é o nosso duplo que vai nos guiar através desses acontecimentos catastróficos apocalípticos. Por isso que a gente tem que estar em contato. Entende? E essa reunificação, ele explica direitinho que acontecerá no 7º selo, na 7ª explosão solar. Não, essas explosões solares deveriam acontecer a cada 30 anos, porém não está acontecendo a cada 30 anos. Então, e faltam só 2. São 7 explosões solares e são 7 selos apocalípticos que fala, e ele explica direitinho a relação das 7 explosões solares com os 7 selos apocalípticos. O que tem a ver uma coisa com a outra? E assim eu explico isso nas aulas, tá? Falo claramente sobre isso nas aulas. E já foram 5 explosões solares. Seria de cada 30 anos. Porém, a última aconteceu 16 anos antecipado, que foi em 2006. E nós estamos aí, ó, às portas do sexto, da 6ª explosão solar, que seria o 6º selo apocalíptico. Ele fala que uma data teórica, mais ou menos 2033 a 2079. Porém, por causa da qualidade dos potenciais fabricados pela humanidade, esses dias e esses tempos estão sendo abreviados. Isso é bíblico. Como ter mais informações sobre o duplo? Então está bem próximo sim, viu, Carmen? Como ter mais informação? Você tem que ficar atento à sua intuição, premonição, sincronicidade, entendeu? Sabe aquela vozinha interior? Você não presta atenção? É o seu duplo mandando informação para você. E as trocas de informação entre você e o seu duplo é um princípio vital. Isso significa que você não vive sem essa troca. Isso acontece quando você dorme, no sono paradoxal. Entendeu? Você troca de informação com o seu duplo, o seu corpo energético vai viajar pelo futuro, pelos portais zodiacais com o seu duplo, em busca das respostas dos seus questionamentos, das soluções dos seus problemas. Ou você faz isso com o seu duplo, dependendo da qualidade dos seus pensamentos, ou você faz isso com parasita. Se você quiser se aprofundar nisso, ou Babinkia, tem um link aí na minha bio, que tem as aulas, tá? Esse aqui é o único livro dele, que traduzido em português, e muitas pessoas leram ele e não entendeu muito bem. Aí o que acontece? Eu falo sobre esse livro, eu explico ele detalhadamente, e mais 3 livros que ele está em espanhol, e eu estou dando aula explicando também sobre o assunto deles, tá? E fala todos eles falam desse ciclo de desdobramento, da existência do duplo, do fim do ciclo. Eu falo que ele desvendou cientificamente o apocalipse e a existência humana. Gente, e todos os acontecimentos que estão aí, que vocês estão vendo abertamente, ele está falando aqui.
tá bom? Se você quiser saber, é só você ver o link aí na minha bio, tá? Tem as aulas online e as práticas de quarentena. O que é as práticas de quarentena? Eu ensino como você entrar em contato, tá, ô Tiago? Entrar em contato. Como você sabe que é o duplo, quando você sabe que não é parasita? Entrar em contato com o seu duplo, trocar informação com o duplo, receber informação com o duplo. Se você for dormir de qualquer jeito, você é parasitado por seres das trevas vindos do futuro. Como eles estão nas trevas, para eles nós estamos na luz. E os nossos pensamentos são luminosos para eles e eles nos manipulam. Porém, o nosso duplo está no passado, na luz. Quando você dorme, você deve ir para o seu duplo, não para o futuro. Por causa dos seus desejos, você é atraído para o futuro, para esses seres, e é onde é manipulado e vive uma vida de sofrimento e caos. De nada, o Babinkia. Dá uma olhadinha lá, tá? E tem um link também do grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram, tá bom? Onde eu passo algumas informações e também compartilho algumas postagens, tá bom? Eu vou parando por aqui e eu quis passar esse pouquinho de informações para vocês. Gente, esse assunto é muito, assim, está muito relacionado com tudo que está acontecendo no mundo atualmente, tá? Com tudo que está acontecendo no mundo. Assim, compartilhe com mais pessoas, para as pessoas saberem mais desse assunto. E as dúvidas, vocês coloquem abaixo dos vídeos aí, que aí eu vou respondendo para vocês, tá? Tem um link, uma playlist no meu canal no YouTube, que só estou falando desse assunto. Acho que tem mais de 100 vídeos lá, só sobre essa parte da lei do desdobramento do tempo e o duplo, tá? O que é o duplo? Como você troca informação? E também tem as práticas de quarentena, onde eu explico. É fácil, a gente faz na prática. Para você aprender essa conexão com o duplo, tá? E não ser parasitado, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá, Carmen? Pode dar uma olhadinha lá no link, e aí vocês vão ver. Tá bom, gente? Se vocês não conhecem, mude o seu futuro através das aberturas temporais, tá? De nada, Carmen. Não sei se vocês já ouviram falar, esse aqui é o único livro dele que tem em português. Os outros estão em espanhol, em inglês, francês, menos português. Aí que eu fiz? Eu peguei os livros em espanhol e aí eu dou aulas explicando, gente. Tem um que é totalmente científico. O que é isso que ele está falando? Ele está explicando cientificamente, através de gráficos, das letras gregas, como ele descobriu a lei dos desdobramentos do tempo, o duplo quântico e todos os acontecimentos planetários, tá? Onde comprar o livro? É na Amazon. É só você entrar na Amazon, tá? Esse aqui, você encontra na Amazon, Mude o seu futuro através das aberturas temporais, tá bom? E você pode assistir as aulas, que eu estou explicando ele, tá? Porque ele é um pouco complexo. Tem muitos gráficos e cálculos matemáticos aqui. Aí tem muitas pessoas que às vezes não entendem. E aí eu estou explicando nas aulas, tá bom? Procura ver as minhas postagens aí e os meus vídeos, que vocês vão entender mais. Para quem está chegando agora e não sabe muito isso aqui, dá uma olhada nos meus vídeos, que vocês vão entender bastante, tá? Tá bom? Oi, Soraya, boa noite. Você tá chegando e eu tô terminando agora, tá bom? Beijo no coração de vocês e qualquer dúvida é só escrever abaixo nos comentários, tá bom? Se quiser saber mais alguma coisa, é só clicar no link aí na minha bio e assistir as aulas online, tá? Tá bom? Beijo no coração de todos, boa noite.